Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Francesco Nativos, bem-vindos a todos. Je suis le professeur Alexis et aujourd'hui nous allons voir le chapitre 3 du livre Le Petit Prince. Hoje é o capítulo 3, continuando a leitura. Para quem não viu os primeiros vídeos, o capítulo 1 e 2, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário. Só clicar ver os outros antes de ver esse, porque é a continuação. Vamos lá, lembrando que aqui tô lendo, vocês podem ver o vídeo e dar pausa e ler, repetir todas as frases que eu tô lendo no livro para você acompanhar a leitura. O que seja seu nível, você pode acompanhar essa leitura do livro, vamos até o fim do livro, da versão francesa O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince. O que seja seu nível, lembrando que eu tenho aqui na descrição também o link do nosso mini curso de graça, são aulas para você aprender a falar a pronúncia do francês, é todo gratuito, então se inscreve, tem o link embaixo. E também, se você quer participar do nosso curso completo, que te leva do zero no francês até o avançado, pode se inscrever que você vai receber informação quando vamos abrir a próxima turma do Francesco Nativos, ok? C'est parti! Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Les miennes. Les miennes. Alors, il me fallut longtemps. Alors, il me faut, il faut é o verbo precisar em francês. Alors, il me faut é o preciso. Aqui no passé simple, como eu já falei nos outros vídeos, é um tempo que a gente usa só escrito, é só literal, é uma conjugação no passado que a gente só pode escrever e não falar. Donc, il me fallut tem que traduzir eu precisei. Voilà, eu precisei. Il me fallut longtemps pour comprendre, muito tempo para entender d'où il venait, da onde ele vinha. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions. Alors, me posait, que me fazia, porque em francês a gente não faz uma pergunta, mas a gente coloca uma pergunta. Então, isso poser, né, como colocar alguma coisa na mesa, é o verbo poser, aqui no imperfeito, il me posait, vamos traduzir por fazia muitas perguntas, beaucoup de questions. Il ne semblait jamais entendre les miennes. Il semblait, il parecia nunca entender, alors não é entender, cuidado, entendre é ouvir, é o falso amigo. Entendre les miennes, as minhas perguntas, ok? Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ce sont des mots, palavras, pronunciadas par hasard, por acaso, assim, no azar das coisas, peu à peu, pouco a pouco, m'ont tout révélé, me revelaram tudo. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, alors ainsi est assim, quand il aperçut, alors aperçu ici c'est du verbe apercevoir. Apercevoir é tipo enxergar, enxerguer. Então, aqui no passé simple, então, quando ele enxergou, quando ele enxergou pour la première fois, pela primeira vez, mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Eu não vou desenhar o meu avião, é um desenho muito complicado, demais, trop compliqué pour moi. Il me demanda: qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, c'est qu'est-ce que et o que? O que é que essa coisa aí? Chose là, essa coisa aí. Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion, ok? Ce n'est pas une chose. Alors, não entendo essa frase porque um avião é uma coisa, ele fala não é uma coisa. Não sei porquê. Alors, ça vole, voa, c'est un avion, c'est mon avion, ok?
Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria. Hein? J'étais fier, orgulhoso. Alors, s'escrevait fier, mas a gente pronuncia fier, hein, uma excepção. De lui apprendre. Alors, apprendre, o verbo apprendre é aprender, mas a gente usa esse verbo também para falar ensinar. Né? Eu te aprendi, né? Vamos traduzir assim, eu te aprendi alguma coisa, quer dizer, te ensino. Então, apprendre, ele tem um sentido de ensinar e aprender também. Alors, j'étais fier de lui apprendre, eu estava orgulhoso de ensinar para ele, né? Para mostrar para ele que je volais. Alors il s'écria. Alors s'écrier tem a ver com o verbo gritar. Hein? S'écrier et ah, là. Hein? Alors, comment tu es tombé du ciel? Comment assim? Caiu do céu? Hein? Oui, fige modestement. Alors, fige, alors isso é muito literal, porque o verbo fazer no passé simple e ainda a gente invertiu assim. Hein? Fige, et eu fiz, tem que traduzir, eu fiz modestamente, tipo, oh, oui, eu vou, claro. Modestement. Ah, c'est drôle, hein? Drôle quer dizer, ah, engraçado. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Hein? Il a eu, hein, ele teve, un très joli, muito lindo, éclat. Éclat un éclat é tipo uma explosãozinha, né? Uma explosão de rir, qui m'irrita beaucoup. Bon, vous comprenez? Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta. Alors je désire, eu desejo, que l'on prenne, que a gente tomasse meus... alors malheur, comment traduire malheur? Peripécias, malheur c'est le contraire de bonheur. Bonheur é felicidade, malheur é o contrário, né? Malheur, infortúnio. Infortúnio seria a tradução. Puis il ajouta. I, hein, c'est puis et i, il y ajouta, il y continua. Alors, toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Você também vem do céu? De qual planeta você é? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Hein? Alors, j'entrevis. E eu conseguia, e também tem a ver com enxergar. Eu comecei a enxergar, hein? eu enxerguei de pouco assim. Comecei a enxergar. C'est le verbe entrevoir. J'entrevis e eu enxerguei um pouco. Aussitôt, seria na hora, aussitôt, une lueur. Lueur é brilho. Tchau. Dans le mystère de sa présence, no mistério da sua presença, e j'interrogeai, hein, interroguei, eu fiz uma pergunta, brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Você vem então de outra planète? Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement, tout en regardant mon avion. Hein? Il ne répondit pas, ok. Il hochait la tête. Alors, a gente viu, il hochait, a gente viu já no último capítulo, le verbe hocher é o verbo inclinar. Então, ele inclinava a cabeça doucement, devagarzinho, tipo, como os cachorros quando eles estão... Tout en regardant, vamos traduzir isso, tout en regardant é olhando para meu avião, olhando mon avião, ok? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Ele está zoando ele ainda. É verdade que em cima desse negócio, né, desse aí, você não devia vir de muito longe, não, de muito bem longe.
Et ces petits princes, ils adorent, ils ont. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Il s'enfonça, no verbo s'enfoncer é tipo se perder, no sentido de ele começou a se perder dans une rêverie. Alors rêve é sonho, une rêverie, uma sonhadeira qui dura longtemps. Ok, muito tempo. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Hein. Puis, sortant, hein, tirando mon mouton. Alors, você se lembra que o mouton é a ovelha que ele desenhou, né? Ele pediu para... Então, ele falou que ele sortant mon mouton de sa poche, está tirando a ovelha do bolso dele. Hein? Mas é o papel onde está desenhado a ovelha. Claro que ele fez para ele. Então, sortant mon mouton de sa poche, hein? Poche, bolso, il se plongea, il se perdia dans la contemplation de son trésor. Hein? Trésor que é tesouro. Então, para ele, esse desenho de uma ovelha que ele deu de presente já para o Petit Prince é tesouro para ele. E tem desenho aqui do Petit Prince. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes? Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. Donc vous imaginez combien, quanto, j'avais pu être intrigué, ou quanto eu consegui ficar intrigado por essa demi-confidence, semi-confidência, né? Sur les autres planètes. Ele não fez uma confidência, ele só falou um pouquinho, ele não entregou. Je m'efforçais, eu esforçava, hein? Donc, então, d'en savoir plus long. Alors, en savoir plus long, saber mais longo, quer dizer, saber mais coisas, ok? D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Né? De onde você vem, homenzinho? Onde é sua casa? Né? Onde eu sou chez toi, na sua casa? Où veux-tu emporter? Onde você quer levar, minha ovelha? Il me répondit après un silence méditatif. Ele respondeu depois de um silêncio de meditativo, de meditação, assim, hein? Meditativo. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Alors também ele fez outro desenho, se você lembra, ele fez desenho de uma caixa. Na verdade, ele estava desenhando o motor do negócio, ele deu para ele esse desenho, e o Petit Prince para ele, essa caixa, vai ser uma casinha perfeita para colocar a ovelha dentro. Ce qui est bien avec la caisse, c'est a caixa que tu m'as donné, que você me deu, c'est que la nuit, à noite, ça lui servira, podia servir para ele de casa, de maison. Ok? Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Alors, bien sûr, claro, si tu es gentil, hein, c'est gentil, se comporte, je te donnerai aussi une corde, hein, uma corde, pour l'attacher. Alors le verbe attacher est le verbe amarrar, pendant le jour, durante o dia, et un piquet. Un piquet é negócio para amarrar, não um piquet. Como que é piquet em português? Não tinha tradução. É pau, um bâton. A gente fala em francês, un bâton também, un piquet. Ok? La proposition parut choquer le Petit Prince. A proposição pareceu que chocou o pequeno príncipe. L'attacher? Mais quelle drôle d'idée!
amarrar ele? Mas que ideia engraçada, engraçada aqui no sentido de estranha, esquisita. A gente fala drôle, pode ser, tem dois sentidos, esse drôle, ele pode, do sentido de engraçado mesmo, ou engraçado esquisito, assim, nossa, c'est drôle, estranho, ok? Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra, hein? Mas se você não amarrar ele vai para qualquer lugar, aqui, n'importe où, hein, tem que traduzir, no pé da letra não importa onde, mas tem que traduzir em qualquer lugar. É assim que a gente escreve qualquer lugar em francês, n'importe où. Et il se perdra, hein, au futuro do verbo perder. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. De novo, um nouvel éclat de rire, um novo explosinhozinha de riso, éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Onde você quer que ele vá? Aille é o subjuntivo aqui do verbo ir. N'importe où, qualquer lugar, droit devant lui, hein, droit et reto, devant lui, de frente dele. Alors le petit prince remarqua gravement. Il remarqua, hein, il percebia. Alors aqui esse gravement, talvez teria que traduzir por seriamente, não gravamente, porque gravamente é estranho, c'est drôle. Com sério, né? Muito sério. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Né? Ça ne fait rien, não faz nada. Né? Não faz nada no sentido de... Não faz diferença. C'est tellement petit, é tão pequeno chez moi, na minha casa. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. Com um pouco de melancolia, talvez, il continua. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Hein? Droit, reto, na frente de si, a gente não consegue ir muito longe. Ok? Et la photo ici du Petit Prince, hein, é a capa do livro, então talvez o desenho mais famoso do Pequeno Príncipe é esse que está no fim do capítulo 3. A gente continua então no próximo vídeo com o capítulo 4, claro. Fala nos comentários o que você achou. Agora que eu expliquei também a tradução do livro, eu vou reler esse capítulo inteiro e você vai poder ler comigo junto, tá bom? Vamos lá? Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Et il s'écria: « Comment? Tu es tombé du ciel ?» « Oui, fis-je modestement. »« Ah, ça, c'est drôle. » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: « Alors, toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence
et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète ? Mais il ne répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes ? Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher ? Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Voilà. Ok, espero que vocês conseguiram ler um pouco melhor, a compreensão já está feita. É isso, se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa um comentário, um likezinho, hein? J'aime, le commentaire. E lembrando que tem nosso curso gratuito, mini curso de pronúncia, para entender toda a pronúncia do francês aqui na descrição. E também estuda francês com a gente. Ok, pode seguir também a gente no Instagram, Francês com Nativos. E nos vemos no próximo vídeo para o capítulo 4, chapitre 4. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Au revoir. Salut.